puta merda. Olha o proveito econômico, lembra disso? O proveito econômico que eu gerei para o meu cliente. O livrei de uma condenação de R$195 mil. Mas aí vocês sabem que existe a súmula 326 do STJ. É precedente. 326 do STJ. É precedente. E esse precedente nós utilizamos para aquela tese da imprevisibilidade. Quem lembra? Viu? Quando há uma imprevisibilidade, viu? Se houver condenação, mas esta for em valor inferior àquele pleiteado, viu? Não haverá rateio das despesas da sucumbência. Haverá sucumbência recíproca recursal, mas não haverá sucumbência recíproca para fins de despesas processuais. Você entendeu, Jean? Ou você está feito naquela aula de Roberta? Entendendo tudinho? Tudo bem. Não tem nada para você olhar aqui, né? Babados. Repetindo, a súmula 326 do STJ, que trata exclusivamente de indenização por dano moral, ela tem como base a imprevisibilidade. Ou seja, quanto é que eu vou pedir de indenização por dano moral? 5 mil? 10 mil? Isso nos juizados especiais você fica na dúvida, né? É 5 mil? É 2 mil? É 10 mil? É 20 mil? Na Justiça do Trabalho também, né? Quanto é que vale, né, a honra de uma empregada casada vítima de assédio sexual? Fica até feio, né? Quando você monetiza isso, não fica, TT? Quanto é que vale tua honra? Depende. Você é rodada ou você é casta? Vê. Isso tem a ver? Não. Não. Todos são iguais perante a lei. Quer dizer que uma puta não pode ser vítima de assédio sexual, não? Se você me disser que uma prostituta não pode ser vítima de assédio sexual, você volta para a faculdade. Você vai estudar novamente direito. Porque todos são iguais perante a lei. Ah, mas ela estava de mini saia. Qual é o problema? Dê uma olhadinha. Faça aquele Agamenon, né? Está passeando com sua companheira, a menina passou, você olha para ali. Aí a tua esposa, o que tu? Né? Aquele Agamenon. Ou então que o sapato, o cadastro desamarrou. Você, peraí que eu vou andando que eu vou aqui. Né, Rafael? Tu cansa de fazer isso. Não é verdade? E as meninas também, viu? Se liga aí. Direito recíproco. Viu? Olhar não tira pedaço, né? Agora, você está querendo culpar. Vê. Assédio sexual. É a tese do assediador. Culpa exclusiva da vítima. Porque ela estava com a saia transparente, aparecendo o fio dental. Aí eu não resisti. Eu sou macho. Vê que ridículo. Não é verdade. E por que eu terminei falando disso, hein? Pela imprevisibilidade, Elaine. Pela imprevisibilidade. Viu, Chayane? Não tem como balizar. E vocês estão acostumados a isso. Né? Das decisões indecifráveis envolvendo indenização por dano moral. Indecifráveis. Eu já condenei Banco do Brasil em 500 mil. No tribunal baixaram para 30. Não é que eu acompanho, não. É que o advogado chegou para mim, chorando. Se eu lembro daquela decisão, eu lembro. O tribunal baixou para 30 mil. Já teve do Bom Preço também, que eu condenei muito e foi baixado. Até por um juiz petista.
Não entende. Chega no tribunal, vira à direita. Na primeira turma. Ei, grava aí o que a gente está dizendo aí, viu? Conta Marco, você está dizendo conta Marco, é bom isso. Beleza. Então a súmula 326 diz que não haverá rateio. Eu estou interpretando a súmula pelos precedentes. Viu? Uma súmula nasce, né, de diversos julgados. Hoje pode nascer até de um julgado só, de um processo afetado. Né? Se é que vai precisar de uma súmula, né? Já que o julgamento de incidente de demanda repetitiva por si só já marca. Mas aí não haverá rateio de despesas processuais. Mesmo o proveito econômico, Marcos, sendo de 195 mil, o juiz condenará apenas o reclamado a pagar honorários advocatícios e apenas o reclamado arcará com as custas processuais, tudo em cima de 5 mil reais. Eu uso desconto. Sim. Marco também. Lutar contra a jurisprudência, viu? É o que me mantém, é uma das coisas que me mantém vivo. Eu gosto. E lutar contra uma súmula é melhor ainda. Agora, nos livros eu escrevo, né, que não é fácil a vida daquele que luta contra um precedente, contra uma súmula. Viu? Mas se ninguém lutar, a súmula vai se perpetuar e nunca será modificada. E por que as súmulas são modificadas, canceladas, alteradas? Por quê? Porque alguém, né, alguém teve o peito de provocar o judiciário, viu, em relação àquilo. Perfeito. E quanto mais vocês refletirem e escreverem, porque é tão bonito refletir, mas se você não colocar no papel ou no computador, aquela sua reflexão às vezes se perde. Eu sempre tive esse costume de escrever, por isso que eu escrevo poesias, causos, né? Porque o que vem da minha mente eu estou escrevendo. Tá vendo? Às vezes tem uma frase, eita, que legal, eu escrevo. Uma crítica política, sem colocar nomes, né? Para não ficar... Viu? E artigos jurídicos, textos, livros, e assim vai. Eu espero que no final deste ano nasça o livro Advogados por Excelência, onde eu vou citar todos os meus alunos, todos, por ordem alfabética, claro, por ordem alfabética. E se vocês me permitirem, eu posso colocar o apelido ao lado. Silas Eutera. Claro, senão não tem graça. Também acho. Marco é um... Porque se perguntarem se a gente conhece o Silas, a gente sabe é. Pseudônimo. Marcos, se você fosse carioca, eu ia dizer que tem algum parentesco com Jair Bolsonaro. Mas Jair é só paulista, Jair. Tu tá com... Jair. Ah, é, do interior. Porque ele ficou nas Agulhas Negras, né, e se radicou. Você parece o 04. O filho 04. Tem o 01. Ah, já tem o 04, que é o novinho. Então é o 05. Ele parece mais com o 02, não com o 02 aqui. Parece. Vamos responder a terceira, que é tão difícil. Terceira questão. E direito administrativo? O que é que vocês acharam da decisão da Assembleia? Não quero que vocês respondam não, só refletir. Da Assembleia Legislativa do Rio, que deu posse a deputados que estão presos. Aí o livro de posse foi levado na cadeia para eles assinarem. Primeira vez. Foi. É só para refletir. Mais de 100 anos. O reclamado compareceu, presta atenção, depois tá dormindo aí. Mediante preposto, tá com forma de RR já. Arame liso. Cerca, mas não fura. O reclamado compareceu mediante preposto à audiência, ofertando pelo PJE contestação. Marco? Você, viu? Isso. O advogado do reclamante... Ó, chato. O advogado do reclamante requeriu a palavra para mostrar ao juiz que o reclamado não tinha juntado carta de preposição. Vê, peitica. Abestalhado. O magistrado...
É, assim mesmo. Excelência pela ordem. Puta que pariu. Eu não digo puta que pariu, é o que eu penso. Assim que está lá pela hora. É pela ordem. Não, tem uns que já entram gritando da porta. Nem senta. Pela ordem, eu digo, sente. Bom dia. Às vezes eu falo, tome assento. Aí não entende o que é tomar assento. Ele tá me mandando tomar no... Tomar assento, né? Tomar assento. É um jeito, né, nobre. Tome assento. É. Ó. Excelência, pela ordem. Pois não, doutor. O reclamado não juntou carta de preposição. Gostaria de que Vossa Excelência aplicasse a revelia. Pô. Doutor, revelia não é pena para ser aplicada. Revelia é um fato que se constitui pela ausência do ânimos de defesa. Eu não estou enxergando aqui a ausência de ânimos de defesa. E tem mais. O senhor pode me dizer a lei que exige a juntada de carta de preposição para eu anotar aqui? Porque há 20 anos eu estudo trabalho, processo de trabalho, e não encontrei essa porra ainda. Mas, excelência, os juízes exigem. E juiz é legislador? Qual é o argumento que você usa para mostrar ao juiz que não há nenhuma irregularidade na ausência de carta de preposição? Constituição Federal, qual é? Inciso 2º do artigo 5º. Ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Menos o recurso adesivo, né? A tese dele. Eita! Deixa eu passar por aqui para o aluno online a butada de William Boulos. Né? Nos Bolsonaro aqui. Gostasse do William Boulos? Tá. Ó a barba. Né? E aí o William Boulos disse, muito bonito. Tá levantando o princípio da legalidade só porque estava falando de carta de preposição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Cadê que aplicar esse princípio por recurso adesivo da segunda questão? Aí foi uma butada. Murcharam aqui. Murcharam. É porque vocês não estão vendo a cena, os dois abraçados, chorando. Um no ombro do outro. Somando os dois, tem o quê? Uns 180 anos. Tô brincando. É porque Pedrinho é da velha guarda. Já foi diretor, é escritor, advogado. E Marco é aquela. Eu fui estagiário dele. Ele também, sabia? E o William também. Porra, Pedrinho, tu é velho pra caralho. Os dois foram estagiários dele, pô. E ele tava orgulhoso, ó. E ele tá orgulhoso. Deus, porra. Sério? Não, eu 6 meses depois do Will. Caralho. Então, William, esse daqui aprendeu mais. Só que não entendeu pro lado do mal, né? então, Ele era do lado certo. Aí a força. Aí, então Pedrinho estudou com a avó de Capiba. Né? Foi colega de Dom Pedro. Arnaldo Sussequinho. Acompanhou a obra sendo escrita em loco por Pontes de Miranda. Em Maceió, que ele é alagoano. Francisco, chamava ele de Chico. Está parecendo a escolinha do professor Raimundo. Chiquinho. Lembra de quando o Chico Anísio fazia de que morreu Júlio César? O quê? Julinho morreu? Meu Deus. Rolando leve. Muito bem. Captaram aí. Agora eu sempre digo, e tem no livro, apesar dessa beleza toda de fundamentação, se o juiz fixar um prazo para você juntar a carta de preposição, não venha com churumela não, porque aquilo ali não é um debate acadêmico entre você e o juiz.
Aquilo ali representa a defesa dos interesses do seu cliente. Então deixa a vaidade de lado. Viu? Sem ironia, sem sarcasmo, junte. Porque tem advogado que faz, em que pese, não. Vem juntar, junta. Porque há decisões do TST, jurisprudência, não é precedente, no sentido de que se o reclamado não cumprir essa determinação, aí o juiz pode constatar até a revelia. Não vai constatar no primeiro momento. Quem faz audiência comigo sabe, quando pede para juntar, eu boto. Pode juntar, dá vontade de botar essa merda, pode juntar a carta de preposição a qualquer tempo. Aí o outro advogado diz, o senhor não fixou isso aí ad eterno, a qualquer tempo. Aí eu digo a outra parte, mas faz isso, viu? Antes, faz isso até o recurso, né? Porque o tribunal pode entender o contrário. Mas o meu entendimento é que pode ser a qualquer tempo. Aí na minha ordem hoje não dá, mas na minha só não pode. Porque o advogado está lá. Isso. Por que 48 horas e não 2 dias? Cadê, meu Deus? Ah, porque o juiz é fraco. Fixou 48 horas. Eu detesto o prazo fixado em horas. Acaba o advogado dizer. Horrível. Excelência, fixe 2 dias. Aí o juiz vai dizer, mas há diferença? Sim, 2 dias me dá mais segurança. Porque o dia de hoje não conta. Entendeu? Isso, horrível. Passar exatamente as 48 horas. E tem discussão sobre isso. Mas não tem coisa pior do que você estar discutindo cumprimento de prazo no processo, pô. Porque o advogado, eu vou repetir, o advogado não está ali como acadêmico, como escritor, sabe? Como influenciador. O advogado, ele está defendendo o que não é dele, porra. Defendendo direitos do seu cliente. Então, é não colocar o cliente em risco. Agora, na hora do pega pra capar, se deu merda, aí você tem os argumentos para levantar. Mas você não vai gerar esses incidentes. Compreende? Para quê? Vamos lá? O magistrado, diante da lacuna, fixou o prazo de 48 horas para juntar da carta, sob pena de revelia. Ele botou isso na ata. Você vai dizer o quê a ele? Vai protestar? Vai protestar? Vai discutir com ele, olha, excelência, pela ordem. A carta de preposição é um documento que não existe em lei. Vê? Aí ele vai dizer, o senhor está querendo me dar aula, é? Como é o nome do senhor mesmo? E se o juiz, isso nunca aconteceu, e se o juiz julgar a ação com o fígado, movido pelo ódio que ele alimentou do advogado? Você se mostrou tanto, deu tanto chilique, que na hora que o juiz foi sentenciar, o juiz disse, eu sou imparcial, o anjinho, né? Poxa, excelência é imparcial, poxa, excelência. Assim, com o juiz, aí o diabinho chega, mete o cacete nesse advogado mostrado. Lembra que ele praticamente chamou o senhor de burro? Ele disse que a sua decisão era obtusa. E o juiz não sabia o que era obtuso. Aí no outro dia foi consultar no Google, obtuso, burro. Advogado. E o pior é quando você descobre que foi feito de trouxa depois. Quando passou a oportunidade de você replicar. Aí a vingança é boa quando é comida fria. É a hora. Ó, tá vendo? Cadê ela? Ah, ela já foi. Cadê? Já foi. Pronto, tá vendo? Que essa é uma dica boa para advogados iniciantes. Aliás, é uma dica boa para qualquer advogado. Depois disso, o advogado do reclamado requeriu a palavra para opor oralmente, exceção, já fica excitado, né? Jean. Opor oralmente, exceção de incompetência territorial.
o que foi indeferido pelo juiz sob os fundamentos de preclusão temporal, já que a objeção teria que ser apresentada no prazo de 5 dias depois da citação, artigo 800 da CLT, e de preclusão consumativa, pois o reclamado já tinha apresentado contestação incidindo o artigo 342 do CPC. Porquanto a incompetência territorial não é matéria de ordem pública, nem pode ser analisada de ofício pelo magistrado. Letra A. A carta de preposição é um documento essencial para legitimar o reclamado? Não. Não. Teoricamente, não. Porque a carta de preposição não é um documento exigido por lei. E digo mais, não existe contrato de mandato entre o réu e o preposto. Por quê? Porque não existe contrato de mandato entre o réu e o preposto. Porque o preposto, filhota, não representa, já deu aula sobre isso, o preposto não representa o réu, ele presenta. Ele é a empresa personificada, perfeito. Então, se ele não representa, você não pode exigir procuração, você não pode exigir instrumento de mandato. Não pode. Ele não é representante, o representante é o advogado. É o advogado. Pedi uma nota aí para a gente falar na próxima aula do parágrafo 5º do 844. Incluí-lo na discussão. A presença do advogado diante da ausência do réu. Aquilo que tu falasse, viu? É bom. Bom, então, não há contrato de mandato. Não há contrato algum, pessoal, entre preposto e réu. Simplesmente o preposto, ele concordou em ir à audiência personificando o réu. E quem está ali, filhota, não é a pessoa física. É o réu. É o réu. Por isso que a ata do PJE é toda errada. Ela bota presente o preposto. Não, presente o réu. Mediante o preposto. É o contrário. Presente o réu. Eu já cansei, porque dá trabalho ao assistente. Eu vou estar corrigindo essa porra dessa ata. Aí depois, depoimento pessoal do preposto. Não, depoimento pessoal do reclamado. Eu gravei um vídeo sobre isso. Pergunta, doutora, pode fazer pergunta ao reclamado. Eu gostaria de saber do preposto se ele trabalhou com a reclamante. Doutora, quem está depondo é a empresa. A senhora quer saber se a empresa trabalhou com o empregado. Isso é constante. Mas, excelência, vossa excelência não vai deixar eu fazer, não vai me deixar fazer pergunta ao preposto? Não. Porque as perguntas são feitas ao reclamado. E eu digo uma coisa, o preposto depondo como reclamado, personificando, o que ele falar não vai prejudicá-lo numa futura ação. Porque aquilo não é depoimento dele. É depoimento da empresa. Também não presta julgamento. Não presta. Porque tem advogado que diz assim, o preposto confessou que todo mundo trabalhava 8 horas. Não. A empresa confessou, não, confirmou que ninguém fazia horas extras. Confirmou onde? No depoimento pessoal. Ou seja, não caiu em contradição com a defesa. Aí tem advogado de empresa, pô, sacana. Diante de um depoimento maravilhoso do preposto, quando o preposto futuramente entra com a ação, junta a ata. Olha aí. Ele mesmo confessou, prova emprestada. Não. Não. Aí você, como advogado do reclamante, tem que arguir. Viu? Pois é, professor, dentro disso. A falta de serventia. Por isso você tem que levar todos os prepostos um dia para ser testemunha. Aí vale. Se você levar o preposto num processo, num outro processo, e ele prestar depoimento como testemunha, fudeu. É. E Aí fundei a ata e o juiz Isso. que o testemunho com compromisso não pode ser elegido. Maquiavélico. O príncipe de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, é de Nicolau,
Vocês não assistiram os filmes que eu indiquei. Ninguém. Não, cansei. O grande dragão branco. Bolsonaro foi assistir um filme hoje de manhã com a mulher dele, um filme sobre surdo e mudo. E foi um filme triste, pô. Porque o surdo mudo do filme, ele além de ser surdo mudo, ele nem falava nem ouvia, pô. Isso é verdade, pô. É foda, Que é pô. o grande dragão branco. A carta de preposição é um documento essencial para legitimar o reclamado? Não. Você usa esses argumentos. Não é procuração, não é instrumento de mandato, não está previsto em lei, não é exigido. Porém, se o juiz fixar um prazo, trate de juntar. Letra B. Caso o reclamado não junte carta de preposição no prazo fixado pelo juiz, a revelia poderá ser constatada. Veja a pergunta. Não é deverá. Poderá. O seu cliente estará em risco? Sim. Mas, anota aí, novidade da reforma. Parágrafo 5º do artigo 844 da CLT. Mesmo o juiz dizendo que o reclamado não está presente, porque o preposto não juntou carta de preposição, mesmo ele dando prazo, vem o parágrafo 5º do 844. Ou seja, se o advogado estiver presente, mesmo diante da ausência do réu, numa audiência inicial, revelia não ocorrerá, porque o juiz é obrigado por lei, parágrafo 5º do artigo 844 da CLT, obrigado por lei a manter nos autos a defesa e os documentos. E como a defesa vai ser mantida, não há revelia, porque revelia é ausência de defesa. Depende, a punição poderia ser de confissão ficta se o juiz fosse instigado pela parte contrária. A excelência, aproveitando o ensejo, eu gostaria de fazer algumas perguntas ao reclamado. Eita, excelência, eu nem vou poder fazer perguntas ao reclamado, porque ele não veio. Não, quem está é o advogado. Aí o advogado vai dizer, mas excelência, a audiência para instruir é a outra. Aí o juiz vai dizer, e quem foi que ensinou o senhor de que a audiência é partida? A audiência é una. Aí eu vou dizer, leia a citação que foi para o seu cliente. Diga, se não tem aí, que ele deve comparecer pessoalmente sob pena de confissão ficta. Ou eu não posso colher o depoimento pessoal na primeira audiência? Só lembrar do Lucinha. Agora, se nada disso acontecer, o juiz disse revelia, você fica calado, para não instigar. Aí quando terminar a audiência, aí você entra, parágrafo 5º do artigo 844 da CLT. Se for espernear na hora, e o juiz reconsiderar, aí a outra parte vai dizer, tá bom, não houve revelia não, mas vamos para depoimento? Vamos para depoimento? Aí aplica o 385, parágrafo 1º do CPC. 385, parágrafo 1º do CPC. Quando a parte foi intimada para comparecer à audiência, para prestar depoimento pessoal, e consta da citação. Ela não comparecendo, o juiz poderá presumir que ela se negou a depor e presumir verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. Então veja o momento que você tem, veja. Se você quiser alegar o parágrafo 5º do 844 em sua defesa, para beneficiar o réu, você tem que saber o momento de ficar calado. Quando ele se revela esse protesto. Quando você sair, você faz a petição que vai desconstruir o juiz. Excelência, data venia, revelia. Não se confunde com contumácia. Houve a contumácia, a ausência do réu, mas não ocorreu a revelia. Por que não ocorreu a revelia? Porque o parágrafo 5º do artigo 844 da CLT acabou com a aplicação automática da contumácia em revelia. Hoje nós podemos ter contumácia sem revelia. Professor, mas se for inicial, Sim, aí entra aquela história dele poder acumular
né, que eu sempre fui favorável, mas o TST na instrução 41, o TST na instrução normativa 41 resolveu proibir. Resolveu proibir. Você pode chamar qualquer preposto ali na hora, mas observe, aquela audiência, eu não sei se vocês estão acompanhando, aquela audiência já é uma segunda audiência, onde o juiz tinha dado a oportunidade para juntar a carta de preposição e você não juntou. Então não é aconselhável. A audiência inicial é muito difícil acontecer isso, porque o juiz vai dar um prazo para você juntar a carta de preposição. Mas aí você não juntou. Quem está criando confusão é você. Tem saída? Tem. Mas a bronca vai ser grande. Então, junte. Você junta tanta merda, uma porra de uma carta de preposição. Falsifica, porra, e junta. Tô brincando. Mas junta qualquer meleca lá. Junta qualquer meleca lá, vai assim, ó. O juiz, eita, quando vê a carta de preposição, tá aqui, ó. Eu vou poder ir na procuração para não ganhar a proposta. Pronto. O gancho? Não, a terceira é muito complexa. Já são 10 horas. Nem lanche teve. William, nosso horário, William. Na próxima vez.